Queridos, hoje eu quero comentar, o título da palavra dessa noite é Mude Suas Sementes. E por que eu escolhi esse tema, por que eu escolhi essa palavra? Primeiro porque eu creio que o Senhor tem direcionado esta igreja a um novo nível, a um novo lugar. E que dentro de tudo que nós temos construído nesse ano, que é o ano do governo, queridos, é necessário que nós venhamos aprender a nos comportar de uma forma que faça sentido e de uma forma que seja eficaz. Não dá para a gente continuar fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, e imaginar que vai ter sempre o mesmo resultado. Essa igreja está destinada a saquear o inferno, esta igreja está destinada a crescer, em nome do Senhor Jesus, e você faz parte desse propósito, amém? Então, queridos, se nós temos um destino posto diante de nós, um propósito posto diante de nossas vidas, nós precisamos aprender a caminhar conforme a necessidade desse propósito. É loucura nós imaginarmos que nós vamos continuar vivendo da mesma forma, pensando as mesmas coisas e que nós vamos alcançar resultados diferentes. Afinal de contas, eu vou começar com uma citação de Albert Einstein. Einstein fala sobre isso, ele diz: loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você quer coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Amém, queridos? Se você procura resultados diferentes, você tem que mudar a sua maneira de pensar, você tem que mudar a sua maneira de agir, você tem que mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, porque se você estiver preso dentro de uma estrutura de escassez, de uma estrutura de pequenez, você vai continuar sendo escravo dessa estrutura de pequenez. É incrível que eu tenho tido a alegria de acompanhar processos de libertação nessa casa, processos de conversão, processos de transformação, e é muito interessante que aqueles processos mais eficazes são os processos que não terminam quando termina uma oração, que não termina quando termina um encontro onde nós vamos expulsar demônios, ou aonde nós vamos quebrar estruturas antigas, mas aonde a pessoa realmente se convence de que ela precisa reagir, e não somente reagir, mas construir de acordo com uma nova realidade. Então, se agora eu tenho um novo caminho posto diante de mim, eu não sou mais aquela pessoa antiga, se eu não tenho mais aquela estrutura antiga, então eu sou como um bebê. Eu preciso aprender agora a falar de novo, eu preciso agora aprender a caminhar de novo, porque se eu não aprender a falar de novo, se eu não aprender a caminhar de novo, eu lembro, aliás, eu não preciso nem lembrar, eu estou vivendo isso. Eu tenho um filho de 5 anos, o meu filho mais novo, o Arthur, tem 5 anos de idade, e ele está numa idade onde ele precisa aprender a se relacionar, ele precisa aprender o que conversar com pessoas, perdão, às vezes ele não tem a métrica de como se relacionar muito bem, então é muito comum crianças dessa idade fazerem os pais passarem algumas vergonhas, sim ou não? Não é verdade? Mas é comum da idade. Antes dessa idade, ele estava aprendendo a caminhar, e eu lembro que quando ele estava aprendendo a caminhar, ele levou alguns tombos, inclusive o último, não faz muito tempo, que ele saiu com o queixo rachado, no meio de uma reunião que estava tendo do Ministério de Fotografia aqui da igreja, e a gente teve que sair correndo para o hospital. Só que também teve um momento onde ele precisou aprender a falar, aonde o choro não adiantava mais, aonde reclamar e apontar para um objeto não adiantava mais, ele começou a precisar desenvolver um diálogo e dizer: papai, eu estou com fome, mamãe, eu estou com fome. Assim somos nós, quando nós chegamos na igreja, quando nós nos convertemos, nós, embora tenhamos o nosso coração diante do Senhor, e nós desejemos viver uma nova vida em Cristo Jesus, mas a nossa mentalidade, a nossa estrutura, a nossa forma de falar, de pensar, de agir, são estruturas antigas. E o problema, não tem nada de errado com isso, porque isso faz parte do processo. O problema é quando você normaliza esse lugar e você começa a viver uma nova realidade na sua vida com estruturas antigas, achando que você vai conseguir encaixar uma forma antiga de viver em uma nova vida em Cristo Jesus. É verdade que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que as velhas coisas já passaram, nós agora somos novas criaturas e tudo se fez novo. Então nós precisamos começar a caminhar, viver, enxergar as coisas ao nosso redor como nova criatura, sob pena de nós nunca vivermos a plenitude do reino de Deus na nossa vida. E por causa disso, o título dessa palavra é Mude as Suas Sementes.
E falando sobre sementes, eu poderia falar sobre muitos aspectos. Eu poderia falar sobre as coisas que você faz, eu poderia falar sobre as coisas que você pensa, mas existe algo, querido, que é aquilo que nós falamos, que nós devemos dar extrema atenção, porque de fato, aquilo que nós falamos transforma os ambientes nos quais nós estamos. Eu vou repetir, irmão, aquilo que você fala transforma o lugar aonde você está. Eu sempre fui muito fã do poder das palavras. Eu sempre gostei muito de ler, estudar e orar e perguntar ao Senhor sobre qual é o poder que as minhas palavras têm sobre a minha realidade. Mas nos últimos tempos parece que o Senhor tem derramado uma nova unção. Parece que o Senhor tem derramado um novo olhar, um novo prisma na minha vida, sobre o poder das palavras, e é sobre esse prisma que eu quero compartilhar com vocês. As nossas palavras têm o poder de curar e o poder de ferir, queridos, e é por isso que nós não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, e de acordo com a palavra de Deus, não é só no caráter e atitude, mas também na forma de falar. E para não ficar só na minha palavra, e para nós começarmos a ir para o que diz a palavra de Deus, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia comigo, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Amém, amados? Eu vou mudar o microfone, porque eu não estou me habituando com esse microfone, então, por favor, só muta para mim, tá bom? Um dia nós vamos acertar esse auricular, amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Libera na live também, por favor, Samuel, tá bom? Amém, queridos. Provérbios, capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos, na boca dos perversos, mora a violência. Isso está em Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Da boca do justo jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual e mesmo emocional. Por outro lado, da boca do ímpio flui violência, palavras que ferem e matam. De acordo com esse texto, a violência no lar, por exemplo, não é só física, mas é também verbal. E o pior, é uma característica do comportamento do ímpio, confirmando esta verdade, de que palavras ferem e que palavras curam. Não precisa abrir, mas a Bíblia afirma: há alguém cuja tagarelice é como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é como medicina. De fato, querido, as nossas palavras possuem um poder maior do que nós conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida ou morte. E lá em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Sabe, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eu confesso que quando eu me converti, eu ouvi falar sobre o poder da palavra, e ouvindo falar sobre o poder da palavra, haviam coisas que eram muito claras para mim. Tipo, não fale palavrão. Pare de falar palavrão. Ou não reclame de tudo. Era mais ou menos assim, uma reclamadinha ou outra até dá para acontecer. Mas não reclame demais, porque se você reclamar demais fica chato. E eu confesso que durante muito tempo eu levei a minha vida nesse nível. No nível onde eu não falava um palavrão, porque as pessoas iam dizer: nossa, mas ele é crente falando dessa maneira. Ou eu não ficava reclamando na frente dos outros, ainda que meu coração estivesse murmurando, porque, puxa vida, como é que ele é crente e fica reclamando de tudo, aonde está a fé? E eu durante muito tempo levei a minha vida cristã nesse nível. Mas eu confesso para vocês que de um tempo para cá, essa realidade começou a me incomodar. De um tempo para cá, eu comecei a entender que as palavras, elas não simplesmente geram a minha imagem diante do outro, mas elas conseguem gerar no mundo espiritual uma verdade que pode construir ou destruir vidas, lares, empregos, profissões, caminhos e destinos. Sabe, irmãos, é interessante que quando nós vamos falar de perdão, nós temos algo muito certo. Quando as pessoas elas me procuram aqui na igreja e elas precisam perdoar alguém,
E elas geralmente, quando chegam a esse lugar, porque existem pessoas que têm facilidade em perdoar, e quando alguém tem facilidade em perdoar, dificilmente ela vai chegar até o pastor e vai dizer, pastor, me ajuda porque eu preciso perdoar. Porque ela simplesmente vai liberar perdão e está tudo certo, ela vai caminhar a partir dali, a vida que segue, beleza, ok. Que bom quando você tem facilidade em perdoar, irmão. Você está cumprindo o princípio do reino. Mas tem outras pessoas que não têm tanta facilidade assim. E geralmente a conversa é a mesma, elas sempre dizem, pastor, eu até quero perdoar, mas eu não consigo. E sempre que eu ouço isso, o conselho também é sempre o mesmo, porque não existe outra forma de tratar. O conselho é, querido, querida, se você não consegue perdoar, se você não está sentindo perdão, o que você deve começar a fazer é declarar o perdão, até que esse perdão se torne verdade na sua vida. De fato, eu já vivi essa realidade muito próxima de mim. Eu já vivi uma realidade onde nós vimos pessoas em situações que elas não conseguiam perdoar. E eu acompanhei pessoas que diziam para mim, pastor, todo dia de manhã eu me olho no espelho e eu preciso declarar e dizer, eu perdoo fulano em nome de Jesus. E eu falo isso chorando, porque toda vez que eu falo isso dói, eu me sinto hipócrita, porque todas as vezes que eu declaro perdão não é o que está no meu coração. O caminho é sempre o mesmo, a dor é sempre a mesma, mas depois de um tempo o resultado é o mesmo. O coração acaba seguindo a declaração da palavra de fé. E com o tempo, aquele que não perdoava começa a liberar perdão e aprender a perdoar. E de repente, aquilo que era só uma palavra declarada por fé, se torna uma verdade na emoção, no coração, no espírito da pessoa. Agora, o interessante é que nós não temos o mesmo cuidado, ou não temos a mesma prática, muitas vezes, nas outras áreas da nossa vida. Amados, entenda, eu como pastor dessa casa, eu vou guiar o espírito dessa casa conforme aquilo que eu declaro sobre esse altar e sobre a sua vida. Mas você, como sacerdote da sua vida, você vai guiar a sua vida segundo aquilo que você declara como verdade na sua vida. O problema é que muitas vezes nós deixamos de dar atenção para aquelas coisas que Deus fala para nós, para aquilo que é uma declaração de fé vinda do céu para a nossa vida, e nós começamos a declarar circunstâncias. Amados, entenda, você não pode jogar a esperança, a prosperidade, a alegria, o ministério para o futuro. Algum tempo atrás eu falei sobre fé. E eu falei sobre o fato de que a fé é crer que nós já recebemos aquilo que ainda não se materializou. Agora vamos jogar a fé sobre aquilo que nós estamos estudando hoje, sobre o poder da palavra. Irmão, se você diz que você tem fé, como é que as suas palavras estão indo de encontro contra a fé que você diz ter? Como é que você pode dizer que você tem fé no Senhor para restaurar a sua família, se quando você chega na sua casa, você sempre reclama do outro? Como é que você pode dizer que você tem fé no Senhor para prosperar, se quando você chega no seu trabalho, você sempre reclama das circunstâncias? Sabe, eu estou vivendo alguns processos muito interessantes aqui na igreja, e em alguns ministérios em particular. E hoje mesmo, antes do culto, eu estava conversando com o pessoal e eu estava dizendo, vocês acham que eu vou me meter em algumas tretas sozinho, irmão? Negativo, eu vou arrastar vocês comigo. Nós vamos correr junto, nós vamos vencer junto. Tomar atitudes de fé significa não apenas dar passos de fé, mas significa assumir uma postura aonde você fecha as portas da dúvida, do medo, do fracasso. E você entende que não há outro caminho, não há outra solução, não há outra coisa que possa acontecer na sua vida, senão o resultado que o Senhor prometeu. Abandonar esse caminho para nós que somos cristãos, queridos, é um caminho de morte. Quando nós abandonamos o caminho da fé, quando nós abandonamos o caminho da certeza, quando nós deixamos de declarar a palavra de Deus e aquilo que Deus falou sobre as nossas vidas, para declarar qualquer outra coisa, nós descemos o nível. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é perfeito, amém? Deus é poderoso, amém? Deus não falha, amém? Todas as outras coisas que você colocar no lugar, serão imperfeitas, terão menos poder e serão suscetíveis à falha. Poderão falhar. Porém, irmão,
quando nós decidimos avançar destemidamente em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, querido, eu garanto para você, isso não vai livrar você do sofrimento do processo, mas isso vai garantir para você um destino. Isso vai garantir para você aquilo que eu tenho declarado sobre esse altar como zona de convergência. Queridos, Jesus nunca duvidou da cruz. Ele nunca duvidou que chegaria até a cruz, mas ele também nunca duvidou que passaria após ela. O problema é que muitas vezes a nossa resistência ao sofrimento é muito baixa. Sabe, nós tememos os processos, nós tememos aquilo que nós podemos sofrer. Nós tiramos os olhos do céu, e a palavra de Deus fala, a palavra de Deus é clara, que nós devemos tirar os olhos das coisas que para trás ficam. Nós devemos tirar os olhos desse mundo, das coisas desse mundo, e nós precisamos olhar para onde? Para cima, para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está onde? Nele. Sabe? Só que nós olhamos para os lados, e quando nós olhamos para os lados, querido, eu não consigo ver outra alusão, eu não consigo ver outra figura, senão a figura de Pedro afundando no meio da tempestade, quando Jesus chama ele para caminhar sobre as águas. Entenda, muitas vezes eu e você precisamos caminhar sobre as águas. Muitas vezes eu e você vamos precisar dar passos em lugares que não nos sustentam, em meio a águas turbulentas, e esperar que o Senhor cumpra com a sua parte do acordo. Porque, irmão, entenda uma coisa, se Deus prometeu algo para você, e você está caminhando debaixo daquilo que Ele prometeu, não tem como dar errado. De verdade, não tem como dar errado. Por exemplo, existem algumas palavras liberadas sobre essa igreja, de que essa igreja seria a igreja mais relevante desse lugar. Queridos, eu dou passos de fé. Me digam se eu encontro desafios no meio do caminho. Sim. Me diga se eu falo sobre esses desafios. Não. Sabe por quê, irmão? Porque é a mesma coisa de quando você está no casamento e de repente o marido começa a reclamar, ou a esposa começa a reclamar. Quando você tem um momento de crise, você pode decidir aonde a crise vai dar. E essa decisão vai se dar com as palavras que você lançar. É muito interessante, ainda no livro de Juízes, e eu não vou pedir para você abrir, mas nós temos uma tribo, a tribo de Israel, que é a tribo dos Efraimitas, a tribo de Efraim. É uma tribo muito irada, é uma tribo que não tem cuidado no falar, é aquela galera que solta o verbo mesmo, que não se importa com o resultado das suas palavras no coração e nem no ouvido do outro, eles simplesmente falam. Sabe aquele cara que ele diz que é sincerão, que ele fala mesmo? Então, isso eram os Efraimitas. E existem dois momentos de crise nas quais os Efraimitas se metem. O primeiro é com Gideão, e Gideão diz, olha, eu sei, eu não chamei vocês para a guerra, nós estávamos estudando sobre Gideão até 15 dias atrás, mas o que eu fiz diante do que vocês já fizeram? E Gideão apazigua a situação, e os Efraimitas voltam para casa, e há paz no povo de Israel. Mas quando mesmo acontece com Jefté se vê tentado, e ele faz isso, ele defende a sua posição, ele diz, não, peraí, vocês não estão entendendo, é assim, é assado, e ele gera um conflito, porque de fato ele tinha razão, e a minha razão importa mais do que a paz, porque eu tenho que provar que eu estou certo, e se eu não provar que eu estou certo, eu vou sair derrotado, eu não quero sair derrotado, acabou, teve guerra em Israel. Entende? Nós somos responsáveis pelas nossas casas. Querido, se você chega em casa e você reclama de tudo, não imagine você que você vai ter sorrisos. Não imagine você que você vai ter pessoas que vão dizer, realmente, poxa vida, você está certo, vamos mudar tudo, porque você está totalmente completo, coberto de razão, ainda que você esteja. As pessoas não vão fazer isso, porque não é o que você fala, é como você fala. Esposa, não imagine você que você vai mudar o seu marido batendo na mesma tecla que ele tem que fazer aquela reforma, que ele tem que trocar aquela lâmpada que já está queimada há 6 meses. Não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar com raiva de você e ele vai demorar mais a trocar a lâmpada. Tá, pastor, então o que eu faço? Deixa a lâmpada lá. Ponto. O problema é que muitas vezes nós queremos manter um controle nas nossas mãos, que na verdade não é nosso, é de Deus.
Nós queremos que os processos saiam de acordo com os nossos sonhos. Nós queremos dizer para Deus como Ele tem que agir com a nossa vida. E quando Ele não age de acordo com aquilo que nós pensamos, nós nos quebramos no processo. Nós abortamos o processo. E nós começamos a declarar contra tudo aquilo que nós dizíamos acreditar. Entenda, irmão? Mais uma vez, se Deus declarou algo sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Independente do processo estar parecendo ir para um lugar diferente daquele que Ele prometeu. Agora, precisamos ter cuidado com a forma de falar, pois essa maneira errada de falar não trará dano só a quem ouve. O problema também nos atinge, e esse é o ponto. Você lembra que eu falei sobre o fato de que quando você fala, quando você declara o perdão com o tempo se torna verdade para você? Sabe onde eu vejo as maiores amarras? Sabe, a psicologia tenta explicar isso e tenta ir, vai até um lugar. Existem teorias, existem estudos, mas, gente, isso é muito espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas estão amarradas em uma dinâmica nos seus pensamentos, e elas não sabem expressar de outra forma a realidade daquilo que elas estão vivendo. De fato, a palavra de Deus fala que a boca só fala o que o coração está cheio. Mas se você experimentar falar fora da dinâmica, fora daquilo que você conhece como realidade, se você começar a mudar a estrutura da sua realidade no Senhor, querido, a tendência é com o tempo a sua vida acompanhar. Sabe, para onde você não está olhando? O que a sua boca ainda não declarou? Diz para mim. O que você ainda não falou? O que você poderia falar diferente? O que você poderia declarar diferente? O que você poderia conquistar com as palavras, ainda que as pessoas ao seu redor lhe chamassem de louco? O que você poderia dizer? Quem sabe você poderia começar a dizer coisas simples como: meu emprego é uma bênção, que vontade que chegue segunda-feira. Você já parou para pensar, irmão, que o mundo tem gerado culturas de murmuração em cima de culturas de murmuração, e nós caímos como patos nesse negócio e ainda fazemos meme. Todo mundo faz meme do trabalho de segunda-feira, daí está todo mundo cansado de segunda-feira, e eu fico me perguntando, mas por que está todo mundo cansado? Se teve gente que passou o sábado na praia, o domingo na praia, comeu churrasco, fez de tudo, e segunda-feira está cansado, por quê, meu Deus do céu? Sabe por que está cansado? Porque acostumou a falar que na segunda-feira é um dia terrível, é um dia cansado. Irmão, muda a estrutura. Tem gente que está reclamando do casamento e fica falando que o casamento não presta, o problema é o outro, o problema é a circunstância, ou que fica falando do trabalho, que o patrão não presta, que o problema é o patrão, que o supervisor, o encarregado. Sabe, irmão, para de falar mal dessas coisas e começa a abençoar e experimenta o que acontece. Para de olhar para as pessoas e levantar a guarda e passar com aquele olho de desconfiado e começa a sorrir para as pessoas que antes você se sentia desafiado por elas e experimenta o que acontece. Eu não estou aqui dando para você conselho psicológico, irmão, eu estou falando para você adequar a tua vida à verdade de Deus. Porque como é que você fala que você é a luz do mundo e você não consegue expressar essa luz? Como é que você fala que você ama o teu irmão em Cristo e você vive desconfiando de todo mundo? Entende? Não dá. Não é assim. Só que o problema, mais uma vez, é que nós olhamos para a realidade ao nosso redor e parece que está todo mundo fazendo isso. Parece que virou a forma natural de fazer. Parece que todo mundo agora tem que desconfiar de todo mundo. Parece que todo mundo agora tem que reclamar de tudo. Eu estou cansado. Outro dia eu estava falando isso sobre um ministério aqui da igreja. E eu estava falando sobre o ministério. Gente, não tem como a gente crescer um ministério dizendo que esse ministério é um desafio. Dizendo que esse ministério cansa. Dizendo que esse ministério é coisa de louco. Dizendo que ninguém aguenta. Irmão, se você ficar falando isso, é o que as pessoas vão crer. Eu estou para multiplicar as células dessa igreja. Nós vamos multiplicar esse ano, amém?
Glória a Deus. Mas eu não tenho como multiplicar a célula nessa igreja, dizendo, olha, ser líder de célula é um grande desafio, meu Deus, cuidar de pessoas é terrível, ai, meu Deus do céu, você não tem paz, ninguém te dá paz. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, ser líder de célula é um dos maiores privilégios que nós como cristãos podemos ter, porque nós somos participantes do sacrifício de Cristo, em levar pessoas como oferta ao Pai. Então nós somos responsáveis por onde nós vamos colocar os nossos olhos. Nós somos responsáveis por construir estruturas. Nós somos responsáveis por decidir se nós vamos viver em amargura ou se nós vamos viver em fé. Tá, pastor, beleza, eu estou entendendo, mas eu estou olhando para mim agora e eu estou vendo que a minha vida é amargura. O que eu faço? Escolha. Eu amo, logo no começo da Bíblia, lá em Gênesis, mais ou menos capítulo 5, não vou lembrar agora, 4 ou 5. A história de Caim. E infelizmente eu não amo o que Caim fez, mas eu amo a resposta que Deus dá para ele quando se encontra com ele. Deus chega para Caim e em um determinado momento da conversa diz, eis que o pecado bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. Sabe, existe uma bênção de Deus na nossa vida, que diz que o fim, nosso fim, deve ser melhor do que o nosso começo, que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Mas é claro que para que o fim das coisas seja melhor do que o começo delas, nós precisamos guardar o nosso coração. E para guardar o nosso coração, queridos, nós precisamos começar a ver como Deus vê, agir como Deus age, fazer como Deus faz. Tira os olhos da limitação. Ei, mais uma vez, tire os olhos da limitação. Tire os olhos do que está dando errado e comece a colocar os olhos no que está dando certo. Começa a declarar a palavra de bênção sobre os teus filhos, ainda que os teus filhos sejam problemáticos. Começa a declarar a palavra de bênção sobre o teu trabalho, ainda que o teu trabalho seja difícil. Começa a declarar a palavra de bênção sobre você. Porque, irmão, infelizmente, eu me deparo com muitas pessoas que ficam falando, mas é que eu não tenho essa capacidade toda. Eu não sou tão bom assim. Eu não entendo tanto. Não, eu não sou capaz de fazer igual você. Daí, um dia, eu lembro que eu me encontrei com o meu pastor, e o meu pastor soltou uma frase. Gente, assim, ele não estava me discipulando. Ele não estava falando nada para mim acerca de discipulado, era uma conversa normal. A gente estava falando sobre construção, sobre obra. E daí eu perguntei algo para ele, eu disse, pastor, você sabe fazer isso? E ele disse, não, filho, eu não sei fazer, mas eu sei aprender. E eu falei, uau, é isso. Já pensou se ele tivesse dito só não? Já pensou o resultado da sua vida se você diz não para Deus? Você já parou para pensar quantas oportunidades você perde só quando você diz assim, não quero? Eu estava falando isso com o irmão antes do culto. Davi foi chamado na palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus. Amém? Querido, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora me explica como é que um homem que adultera, pega a esposa do soldado, depois pega esse mesmo soldado, manda ele vir para casa, para ele deitar com a esposa, ele engravida a mulher de outro cara, daí depois ele pega esse cara, ele manda trazer da guerra para casa, para o cara deitar com ela, e engravidar a esposa para não parecer que o filho era dele. Não dá certo porque o soldado era mais crente do que ele, o soldado dorme na porta do palácio e ainda diz, Davizão, desculpa, mas eu não vou ficar na cama com a minha esposa, enquanto os soldados estão, meus amigos estão morrendo na trincheira, são meus irmãos, eu quero voltar para lá. E Davi manda o cara de volta e ainda diz, manda ele para a pior frente de batalha, e lá o rapaz morre. Davi fez isso. Davi foi o cara que não construiu a próxima geração. Davi foi o cara que mais teve, o rei que mais teve problema com seus filhos. Talvez não pela intensidade, mas pela quantidade, porque Davi teve muitos filhos. E como é que esse rei, com tamanhos pecados, é chamado na palavra de Deus de um homem segundo o coração de Deus? Existiam duas coisas que Davi fazia. Primeiro, Davi era rápido em se arrepender. Ele olhava e ele dizia, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Deus, olha se o que eu estou fazendo não é bom, se o que eu estou fazendo não é bom, se eu estou me enganando, não é o outro que está me enganando, sou eu. Se as minhas palavras, o meu coração está sendo mal diante de Ti, está me levando para um caminho diferente daquele que o Senhor tem para mim, Senhor, me tira de lá, me coloca no Teu caminho. Esse era o primeiro ponto. E o segundo, Davi
não perdia oportunidades. E muitas vezes nós perdemos oportunidades porque nós estamos vendo problema onde Deus tem bênção para nós. Muitas vezes nós estamos perdendo oportunidades porque nós estamos olhando por uma ótica tão amargurada a nossa vida, que nós olhamos e dizemos, não, mas isso aqui para me dar conta eu não aguento. Mas isso daqui, isso aqui não vai acontecer. Eu não quero saber disso aqui, não, isso aqui não vai dar, não vai rolar, me deixe quieto na minha, assistindo sessão da tarde. Ponto. Só que não é assim, irmão. A série da Netflix nunca vai ser melhor do que o projeto de Deus para a tua vida. Entende? O passeio no final de semana pode ser maravilhoso. Não importa para onde seja, nunca vai ser um lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. Gente, final de semana passado foi incrível. Eu tive uma reunião semana passada desse projeto que eu anunciei para vocês, lá do Projeto Enzo. E hoje, inclusive, nós temos um dos idealizadores do projeto, o Juninho. Levanta a mão aí, Juninho, o pessoal te conhecer. Fique em pé, filho, fique em pé, fique em pé. Esse cara está cuidando de mais de 100 crianças, pessoal. Salve de palmas para Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós tivemos uma reunião na quinta-feira. E nós dissemos, o que vocês precisam? Eles disseram, nós precisamos ser servidos. Nós precisamos que as crianças comam. Nós precisamos dar alimento para as crianças. E eu falei, estamos dentro, eu sei que tem um pessoal aí que está comigo, que vem após mim, e a gente fecha contigo, a gente vai ajudar no que for preciso, beleza. Gente, foram 48 horas depois, estava eu, a minha esposa, o Flávio e a Andressa da Ação Social, o seu Osmário, Dona Zeni, o Nedson. Se eu esqueci alguém, por favor, me perdoa. Estávamos nós, lá na quadra do Colégio Zilda Arnes, e oferecendo pão, café, com leite, pão, com queijo e presunto para aquela criançada. E, gente, vou dizer para vocês, a logística deu trabalho. Eu vou dizer para vocês, a organização deu trabalho, mas em momento nenhum, eu me permiti olhar para aquilo como, puxa, devia estar livre dessa, né? Olha só, olha onde eu fui me meter. Eu podia estar em casa, podia estar descansando, a semana já foi tão corrida. Não, eu falei, cara, é para Jesus, eu vou fazer, vai ser bênção. E nós saímos de lá impactados com o que Deus fez. E tem um monte de gente sendo contagiada pelo que Deus está fazendo naquele lugar. Porque nós simplesmente decidimos ter uma visão de fé. E anular as possibilidades de murmurar do nosso coração. Porque, irmão, entenda uma coisa, se você quiser murmurar, você vai murmurar. Entenda uma coisa, se você quiser reclamar, oportunidade não vai faltar. Infelizmente, o mundo aprendeu um negócio chamado teoria crítica, e poucos de vocês devem ter ouvido falar disso. Mas a teoria crítica que é ensinada hoje nas faculdades, de forma direta ou indireta, diz que se esse copo é de água com gás, eu posso reclamar, porque não é água sem gás. E se esse mesmo copo é de água sem gás, eu posso reclamar, porque ele está com água com gás. Ou vice-versa, sei lá se eu troquei alguma coisa. Entende? Eu posso reclamar de qualquer coisa que eu quiser. Eu posso ver tudo pelo lado bom e do lado ruim. Nós somos responsáveis pela forma como nós vemos as coisas. Mas a forma que você vê as coisas vai mudar teu espírito. Experimenta acordar de manhã e dar bom dia para o Espírito Santo, irmão. Experimenta dar glória a Deus pela chuva. Experimenta dar glória a Deus pelo frio. Porque a gente chega num estado tão crítico que se chove a gente reclama, se faz sol a gente reclama. O que eu mais vejo é gente no verão dizendo que prefere o inverno e gente no inverno dizendo que prefere o verão. É ou não é? Quantos podem levantar a mão e dizer, pastor, esse cara sou eu? Entende? Eu já fui esse cara. Mas nesses últimos tempos, Deus tem fortalecido no meu coração a fé, o potencial, o crer. Sabe, eu tomei uma decisão de acreditar aonde ninguém mais acredita. De crer em pessoas que ninguém mais crê. De crer em ministérios que talvez as pessoas olhem e digam, não dá certo, não é assim.
Outro dia me perguntaram, pastor, por que você acredita nessa pessoa? E eu falei, porque é uma vida, e eu sei que o Espírito de Deus agindo nessa vida pode transformar e fazer milagres, porque eu mesmo sou um milagre de Deus. Sabe, irmão, você é um milagre. Mas se você jogar esse milagre fora, o que sobra? Você é um milagre. Mas se você perder o teu tempo olhando tudo pelo lado ruim, meu irmão, me diz aonde é que você está colocando aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, o teu problema coopera para o teu bem. Olha para a pessoa do teu lado, fecha a cara, diz assim, teu problema é para você não ficar com raiva só de mim, você tem que ficar com raiva dela também. Tá? Olha, fecha a cara para essa pessoa do teu lado, tenta. Olha para ele e diz, teu problema coopera para o teu bem. Esse negócio você fica reclamando, irmão, coopera para o teu bem. Sabe, tem gente que fica escolhendo inimigo. Tem gente que fica escolhendo pessoa para reclamar, para murmurar, para fofocar, para dizer que isso não está bom por causa dela. Irmão, para com isso. Para com isso. Se a pessoa não está fazendo o que você quer, o que você gosta, ou como você acha que deveria ser, foque-se em fazer a sua parte, e ponto. É assim que eu construo a minha casa. Tá certo que hoje de manhã eu peguei minha filha porque ela não lavou a louça. Mas ali era outro caso, eu precisava ensinar, né? Aí eu dei uma apertada. Mas o problema é que nós não sabemos muitas vezes dividir isso. Muitas vezes nós colocamos muita ira, muita raiva, muita força, muita indignação naquilo que não precisa ter. Homens de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês e agora eu me direciono aos homens dessa casa que estão aqui e os que estão me assistindo. Vocês são sacerdotes, amém? Você tem que ter menos fígado quando você for ensinar seus filhos e você tem que ter mais sabedoria. Então você tem que separar o momento da raiva do momento do ensino. Porque se toda vez que você ensinar com raiva, você não está ensinando seu filho a fazer nada, senão a ter raiva também. Ponto. É assim que funciona. Seu filho não lê suas palavras, ele lê o seu espírito. O seu filho não lê o que você fala, ele lê a essência do que está em você. É por isso que todo filho parece com o pai. É por isso. Então você precisa de menos fígado e você precisa de mais fé para tratar seus filhos. Mulheres de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. No que se trata aos seus maridos, eles não vão obedecer vocês, porque vocês estão mandando eles fazer qualquer coisa. E veja que eu deixei em negrito obedecer e mandando. O que vocês têm que fazer é apoiá-los. Entenda uma coisa, gente. Por mais louco que seja, mulherada, eu vou ensinar o caminho das pedras para vocês. Se você me ouvir, seu casamento nunca mais será igual a partir de hoje. Quem recebe, faz assim com a mãozinha, por favor, recebe aí. Recebe, aleluia. Para de reclamar. A tua reclamação só faz o teu marido ir contra você. Porque toda vez que você reclama, o homem, o marido, ele vai pensar o seguinte, mas Deus não me colocou como sacerdote desse lar? Se ele me colocou como sacerdote desse lar, por que tem uma pessoa que está querendo estar acima de mim, reclamando de tudo que eu faço? Isso é automático no coração de todo homem, conscientemente ou não. Qual que é o caminho? O caminho é você chegar para ele, gente, é loucura o que eu vou falar aqui agora, tá? Mas olha, bem no fundo dos olhos dele, diz assim, o que você quer que ele faça, irmã? Fala para mim. O que você quer que teu marido faça? Dá um exemplo aí, mulher de Deus. Oh, aleluia, lave a louça, beleza. Glória a Deus. Nem olhei para quem falou. Mas assim, ó, vamos lá. Sabe o que você tem que falar para ele? Amor, ninguém lava uma louça como você. Olha, quando você lava a louça, uau. Eu nunca vi pratos tão limpos. Você é o sacerdote dessa casa. Amor, eu só não digo para você trabalhar lavando louça, porque talvez você não ganhe tão bem assim. Mas olha, você lava a louça muito bem. Eu confio em você para lavar a louça. Daí o cara vai encher o peitinho de pombo e dizer assim, é verdade. Eu sei lavar a louça. Vou mostrar para você, amor. Sabe por quê, irmão?
Porque todo marido, na verdade, é igual um passarinho que se enfeita todo. Eu falo isso sempre para minha esposa. Eu olho para ela e digo assim, amor, você sabe por que eu faço o que eu faço? Tem 2 motivos para eu ser quem eu sou e eu fazer tudo o que eu faço. E o primeiro é porque tudo que eu sou e tudo que eu faço para Jesus. E que dele seja a recompensa de tudo que eu faço. Porém, existe um outro motivo embaixo de Cristo, que é, eu quero que você sinta orgulho de mim. Eu quero que você olhe para mim e você diga, uau, esse é o cara. E daí, geralmente, ela que aprende a lição, ela chega para mim e diz, amor, olha, você faz isso aqui tão bem. E eu falo, eu sei. E lá vou eu fazer. E nessa brincadeira, eu estou acordando 5 horas da manhã para lavar a louça. Nessa brincadeira, ela está ganhando café da manhã. É ou não é, esposa? Sabe, queridos, o caminho nunca vai ser o da murmuração. O caminho nunca vai ser o da reclamação. Não obrigue pessoas a fazer o que você quer, porque afinal de contas, quem é você para as pessoas fazerem o que você quer? Leve as pessoas a Deus. Seja responsável com as suas palavras. Lembre-se, queridos, se você quiser viver uma nova realidade, você tem que semear novas sementes. Renuncie à dúvida. Renuncie o medo. Renuncie à vontade que você tem de brigar com todo mundo só porque as coisas saíram do seu controle. Não é assim que funciona. Com o tempo. E aí eu vou dizer para você, é com o tempo, você vai ver uma grande mudança na sua vida. Por que eu vou falar com o tempo? Porque eu sei que tem aqui uma galera que gosta de McDonald's e que se o sanduíche não sair em 3 minutos, entra em crise. Cadê a Amanda? Amanda, a sopa vai sair rápido hoje, irmã? Você está botando o povo em mau costume, irmã. Tem que demorar para servir a sopa. Por que eu estou falando em sopa? Porque depois do culto tem fire food, amém, queridos? E o cardápio hoje tem sopa quentinha para você, aleluia? Então, estende a mão para o lado e profetize sobre o irmão um pote de sopa bem gostoso para você, vai? Assim, você vai me dar uma sopa, hoje você não escapa, aleluia. Entende, queridos? Entende? Então, não é de uma hora para outra, mas é uma construção. As pessoas perguntam para mim, pastor, como é que você faz para ter uma vida abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos debaixo da presença de Deus? Gente, eu tenho um desafio com todos eles. Eu tenho desafios com Samuel, com o Ismael, com a Elise, com o Arthur, que é pequenininho. Eu tenho desafios. No nosso casamento nós temos desafio, mas graças a Deus a nossa vida, a nossa história tem sido levantada como uma história de testemunho. Glória a Deus por isso. Não podia ser diferente, porque sem testemunho eu não poderia estar nesse altar. E sabe qual é o segredo, irmão? Que a vitória vai chorando, o geme chora. Não, brincadeira, não é isso não. O segredo é você perseverar em um caminho e não abandoná-lo. O segredo é você entender que nada melhor do que um dia após o outro para construir a vida de Deus na sua vida. E aí, irmão, se você faz isso, me conte, eu desafio você a depois chegar para mim e me contar se a sua vida não vai mudar. Eu desafio você a chegar para mim e dizer assim, pastor, fiz tudo que você falou naquele dia, era 21 de maio de 2023, dia do teu aniversário de casamento. Glória a Deus. 12 anos, né, meu amor? Virão muito mais 12 anos, em nome de Jesus. E lembre-se, eu falei isso agora para você lembrar, irmão, nesse dia, tá? Nesse dia, você pode chegar para mim depois e dizer assim, pastor, eu fiz tudo o que você falou e nada mudou. Quero saber o que aconteceu. Eu boto a culpa sobre mim, se não mudar. Agora, se você entregar a sua vida para Jesus, se você aprender o poder de você trabalhar as suas palavras conforme a verdade de Deus e não conforme as suas emoções, que sempre vão mentir para você, aí, irmão, você está por sua conta e risco. Eu sou atalaia. O meu dever é alertar você. O seu dever é sair correndo quando a trombeta tocar, irmão. Se você não sair correndo quando a trombeta tocar, irmão, é com você. Mas mude a sua forma de falar. Feche a porta da depressão. Feche a porta da depressão. Nunca mais diga, eu tenho depressão. Para com isso, irmão. Ah, pastor, mas é verdade. Verdade para quem? Ah, para o médico. Beleza, mas para o médico. Mas não precisa ser para você.
Ai, pastor, meu trabalho é difícil e tal. Tá, mas por que você está falando isso? Não, porque é verdade. Tá bom, verdade para quem? Verdade para minha carteira, pastor. Você não está entendendo, estou passando por um perrengue terrível. Tá bom, irmão, verdade para sua carteira. Mas não é verdade para a palavra de Deus que você crê. O que você tem que fazer é desafiar as circunstâncias da sua vida com a verdade da palavra de Deus. Isso é render a vida ao Evangelho de Cristo. Não importam as circunstâncias, importa quem Deus é. É assim que funciona. E eu gostaria de orar com vocês, amém? Eu sei que a palavra de hoje foi desafiadora. Glória a Deus, é assim mesmo. Irmãos, se desafiem, se posicionem no reino. Olha aqui, compromisso. O grupo de louvor pode vir. Cadê os líderes da casa? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Compromisso, líderes. Cadê os membros de ministério da casa? Levanta a mão aí. Compromisso. Vocês geram a verdade de vocês, conforme aquilo que vocês declaram. Tenham compromisso com aquilo que Deus diz que você é, com o lugar que Deus lhe colocou. E vocês vão ver, vocês vão frutificar nesses lugares. E vocês, membros da casa, eu convido vocês, como fala em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui. Vem para um novo nível. Vem para um novo lugar. Experimenta mais de Deus e você vai ver. Deus é fiel. Isso não está só em para-choque de caminhão. Isso não está só em vidro de carro. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? E aí eu quero desafiar você, irmão. Fiquem de pé em nome de Jesus.